Amados, e nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra no teu coração para abençoar a tua vida. Amados, nós nunca estamos aqui na frente, amados, para a gente aparecer. Nós estamos aqui na frente para cumprir um propósito. Amém? Amados, na verdade, amados, eu nunca fui uma pessoa que gostou muito de estar à frente. Inclusive a minha profissão, assim, por um bom tempo, antes do Senhor nos chamar para o Ministério Integral, eu trabalhava como redator publicitário, eu fazia os textos que iam para a TV. Eu sempre estava atrás da câmera. E então, para mim, assim, eu nunca tive muito interesse em aparecer. Mas nós estamos aqui para cumprir. E vocês estão sentados também para cumprir, para receber algo e cumprir. Cumprir o quê, pastor? O propósito de Deus para a nossa vida. O teu propósito não é vir na igreja assistir um culto. Amados, qualquer um faz isso. Qualquer pessoa que está com fome e com sede, ela pode se chegar à mesa para comer. Mas o que o Senhor tem para nós não é só um banquete, toda a reunião. E nós vamos lá, comemos e vamos embora falando assim, que delícia que estava hoje. Pastor, que palavra, pastor, que bênção. Não, amados. Você precisa receber aquilo e aquilo precisa gerar vida em você. Senão você vai se tornar, sabe o quê? Um religioso. Um frequentador de culto. É triste falar assim, né? Eu nem gosto de falar assim, mas acontece. Acontece. Você vai se tornar uma represa, onde você vai apenas reter aquilo que você recebe. E você não vai poder ser um instrumento de Deus. Então nós estamos aqui para um propósito. Diga comigo, eu estou aqui para um propósito. Quando eu digo que você está aqui, não me refiro apenas à igreja. Nós estamos aqui na terra, amados. Nós estamos aqui na terra. Já parou para pensar, mas nós estamos entre os vivos ainda. Olha quantas pessoas já passaram. Olha quantas pessoas, inclusive da própria Bíblia. Quantos homens e mulheres de Deus já passaram por essa terra, cumpriram o seu propósito, o seu chamado, passaram nas nossas vidas, inclusive, parentes nossos, chegados nossos. Mas assim, olha para a tua existência hoje, amados. Nós precisamos fazer valer a pena. Nós estamos ainda vivos, respirando o ar, amados. Os nossos pulmões ainda estão se enchendo de ar. Mas rapidamente, amados, nós vamos sair daqui, vamos para a eternidade. E o que vai restar de nós, amados, vão ser lembranças, ou mais do que isso. Nós podemos deixar, amados, muito mais do que lembranças e boas recordações. Amém? Aleluias! Quando nós abrimos a nossa boca, amados, o que nós estamos liberando? O que nós estamos liberando verdadeiramente? Amém? Aleluias! Amados, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo, porque eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Mateus, no capítulo 9. Mateus 9, por favor. Glória a Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 9, nós vamos ler o verso... Eu ia ler só o verso 15, mas eu preciso ler um pouco mais com vocês. Glória a Deus. Todos já acharam? Amém? Eu estou procurando ainda. Glória a Deus. Mateus 9, verso 14. Pode abrir comigo lá. Mateus 9, 14. Diz assim o texto da palavra de Deus. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, ou seja, indagaram a Jesus acerca de algo. E o que foi que eles indagaram? Eles perguntaram, por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Aleluias! Amados, eles tinham... Eu acredito, amados, que muitos tentavam fazer perguntas para pegar Jesus, principalmente os fariseus. Amém? Pode ser que esses discípulos de João Batista talvez estivessem, de repente, com alguma coisa no coração. Mas eu, particularmente, acredito que não. Até porque eles foram depois seguir a Jesus. Os discípulos que eram de João Batista foram todos para Jesus. Eles queriam realmente entender. Mestre, por que nós jejuamos? Porque nós aprendemos assim. Por que os fariseus também jejuam? Mas os teus discípulos não jejuam. Aí Jesus dá uma resposta, amados,
Simples. Mas assim que para a época, amados, era um pouco mais difícil de entender, mas hoje para nós é mais fácil de entender. Então Jesus respondeu assim: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Amém? Amados, olha a resposta de Jesus. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles, ou seja, enquanto o noivo está presente? Dias virão, contudo, diga comigo, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Diga comigo, tirado o noivo. Então, nesses dias, hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aleluias! Aleluias! Amados, a vida cristã, a nossa jornada em Cristo, ela não consiste apenas de nós ouvirmos, de nós nos reunirmos. A vida cristã, amados, ela exige práticas que vão nos aperfeiçoar na nossa jornada. Então, amados, a igreja cristã, ela tem, digamos assim, ela recebeu uma herança de Jesus, que foi o jejum. Só que muitas pessoas não entendem por que jejuam. E por que precisa jejuar? Principalmente, amados, porque jejuar não é uma coisa gostosa. Vocês concordam comigo? Concordam comigo ou não? Todos vão concordar, amados, que o jejum não é uma coisa agradável. Mas o jejum, ele tem uma importância, amados, que muitas vezes nós não nos atentamos. Pastor, por que nós jejuamos então? Ou seja, por que nós precisamos jejuar hoje na igreja de Cristo Jesus na face da terra? E eu vou te responder de uma maneira muito simples. Simples, porque o noivo foi tirado de nós. Quando ele andava com os discípulos, amados, eles não precisavam, digamos assim, jejuar. Por quê? Porque o noivo estava presente. Presente como? Presente em carne e osso, amados. Presente fisicamente. Jesus estava andando na terra naqueles dias. Jesus foi realmente pregado naquela cruz. Mas o noivo, a palavra de Deus diz que ele foi tirado de nós. Ele não está mais aqui conosco na presença física. Então nesse dia nós precisamos jejuar, porque o noivo não está mais presente. Pastor, mas quer dizer que Jesus não está mais aqui conosco? Não, Jesus está conosco. Ele só não está mais como ele estava naquela época. Ele só não está mais em figura humana. Ele não está mais em carne e osso. Mas ele está conosco em espírito. E é por isso que nós precisamos jejuar. Para que nós tenhamos as nossas faculdades espirituais aguçadas, para nós realmente nos relacionarmos com Ele, na medida que Ele quer que nós nos relacionemos. Aleluias! Entenda algo aqui, amados. Quando o noivo estava presente, amados, entenda por que Jesus usou o termo noivo. Porque você imagina, você vai num casamento, e de repente alguém grita, gente, pode ir embora, porque a gente não vai ter uma festa não, porque esqueceram de comprar os comes e os bebes para a festa. Amados, isso não acontece. Você vai num casamento, amados, e tem uma festa depois. E você vai lá, e você pode comer, você pode beber, você pode celebrar. Por quê? Porque o noivo, amados, foi lá e arcou com tudo aquilo que você está recebendo. Porque o noivo não esqueceu, amados, isso não acontece. Então, quando Jesus estava com eles, Jesus ele providenciava, ele saciava. Jesus, amados, quando eles tinham uma dúvida, o que eles faziam? Jesus, revela-nos essa parábola. Como assim o semeador sai a semear? Jesus sentava com eles e Jesus contava tudo para eles. Então Jesus estava com eles e nada faltava para eles, amados. Vocês conseguem imaginar, amados, você caminhar com o Mestre, você reclinar a tua cabeça no peito de Jesus,
Então, amados, eles estavam assim no melhor momento da história, que foi aquele período onde Jesus estava aqui pisando este solo que nós estamos pisando hoje. Mas o próprio Jesus disse, então assim, como que eu vou para um casamento e eu não vou celebrar? Como que eu vou estar junto do noivo e eu não vou comer? Porque o noivo está dando um alimento para mim. Só que, amados, hoje nós estamos em um momento onde o noivo foi tirado de nós. A Bíblia diz que Jesus agora está à destra do Pai. Ele está à direita de Deus e Ele intercede por nós. Intercede por nós. Então o noivo foi tirado do contexto físico, mas Ele está conosco agora no contexto espiritual. Amém? E Jesus disse, então nesses dias, eles irão jejuar. E por que nós precisamos ter essas práticas de jejum, amados? Porque senão nós não vamos conseguir mais nos relacionar num nível mais profundo com Jesus. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Obrigado, gostei. Porque nós ainda somos carne, amados, também. Amados, nós que estamos aqui vivendo não somos só espírito. Nós somos carne e nós somos a nossa alma também. Nós temos o nosso eu, as nossas vontades, nós temos a nossa carne, amados, e a nossa carne, ela anseia por tudo que é errado. Amados, eu vou dizer uma coisa para você, a tua carne nunca vai se converter. Sabia disso? Quantos sabiam disso, amados? Aleluias? Nem todos. Então, recebe essa notícia. A tua carne não se converte, amados. Basta você ficar um pouquinho longe de Jesus e a tua carne vai aflorar. E coisas horríveis podem acontecer. Amados, não é porque eu sou pastor, amados, que eu estou livre de cometer pecados. Amados, se eu ficar longe de Jesus, se eu me afastar de Jesus, sabe o que vai acontecer comigo? Eu sou uma nova criatura. Eu amo meu mestre. Amados, eu amo Jesus. Ele é tudo para mim. Mas se eu começo a me afastar de Jesus, sabe o que vai acontecer comigo? O velho homem começa a se aproximar de mim e coisas horríveis podem acontecer. A mesma influência que eu tinha antes de voltar a acontecer. Pastor, mas você não nasceu de novo? Sim, eu nasci de novo. Mas acontece que eu preciso cultivar isso, esse relacionamento, e o jejum vem para isso. Ele vem para quebrar esse domínio da nossa carne sobre a nossa vida. O jejum, amados, ele vem, ele trabalha algo em você que ele gera uma sensibilidade para você ouvir o que vem do reino espiritual para a tua vida. Olha que interessante, amados. Quando Jesus responde por que os discípulos não jejuavam, ele fala assim, ele diz assim, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Jesus não responde assim, podem os convidados não comer? Ele não disse isso. Ele disse, podem estar tristes os convidados? Amados, por que Jesus não falou então, gente, não tem como, os convidados precisam comer. Então ele não respondeu, podem acaso os convidados não comer? Na presença do noivo, sendo que o noivo está dando uma festa? Não, ele disse, podem acaso estar tristes os convidados? Sabe por que Jesus usou a expressão triste? Podem acaso estar tristes enquanto o noivo está presente? Porque, amados, é justamente o que gera em nós quando nós jejuamos. É verdade ou não é? Quantos ficam tristes quando jejuam? Faça assim. Só 2, 3, 4, amém? Amados, eu sei que você fica triste. Mas não existe ninguém que você olha para a pessoa, o cara está lá com os olhos no fundo. E você pergunta para ele, daí, estou jejuando. E como é que tá? Massa, nossa, maravilhoso. Amados, não é natural. Teu organismo clama. Entendeu? Teu organismo clama dentro de você. Então você está indo contra algo que é natural. Você está dizendo para a tua própria carne, hoje não. Hoje nós vamos dar sim vazão para o Espírito. Hoje sabe o que eu vou fazer com você, carninha? Eu vou crucificar você. E amados, eu vou dizer uma outra coisa que também não é boa. Cruz. Cruz também não é algo gostoso. Amados, Jesus chegou a suar gotas de sangue. Tamanho foi o estresse de ter que enfrentar aquilo. Eu acredito que o estresse foi maior por conta de ele ter que beber o cálice da ira de Deus que viria sobre nós. Mas, amados, ele também era carne.
Eu já ouvi muitas pessoas falando, não, Jesus não ficou tenso por causa da cruz, ele ficou tenso porque ele tinha que beber do cálice da ira de Deus. Esse cálice da ira, se Jesus não tivesse bebido, sabe quem ia beber? Sabe quem? Nós. Amados, beber o cálice da ira de Deus, amados, ninguém ia suportar. Jesus foi lá e bebeu no nosso lugar, ele secou até a última gota. O que isso vai acontecer agora conosco? Nós não precisamos mais beber, porque Jesus já bebeu. Aleluias, aleluias. Aquela ira que vinha sobre nós foi desviada de curso. Por quê? Porque foi sobre Jesus. Por isso é que eu amo Jesus, amados. Aleluias. Eu não amo Jesus só porque ele transformou a minha vida. Eu amo Jesus porque ele verdadeiramente tomou toda a maldição, tomou toda a enfermidade, tomou a morte que estava sobre mim, ele tomou sobre ele. Então, mas eu sei que eu estou desfrutando de Jesus hoje, mas eu estou muito feliz porque eu vou desfrutar de Jesus pela eternidade, amados. Aleluias. Então, mas eu acredito, amados, que Jesus também estava apreensivo por conta da cruz. Cruz não é uma coisa boa, e normalmente cruz, deixa eu falar uma coisa para você, não é uma coisa que você vai lá e se crucifica, nós já falamos isso aqui. Cruz é uma coisa que você precisa de um terceiro para te crucificar. Circunstâncias precisam te crucificar. Amém? Circunstâncias vêm para verdadeiramente, amados, trazer tristeza no nosso coração. Talvez você pergunte, pastor, que é isso? Que palavra é essa? Palavra de tristeza. Pastor, não, Jesus é só coisa boa que vem de Jesus. Mas é isso que pregam para nós quando a gente vem para Jesus. Mas Paulo escreve aos Coríntios, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Amém? Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Amados, Deus não está estressado lá no céu porque nós estamos tristes. Porque Ele é o príncipe da paz, porque Ele é aquele que vem, amados, e soluciona tudo aquilo que está de errado em nós. Mas Ele tem para nos dar, amados, em abundância. O problema é nós sabermos e irmos até Ele para receber. Então Paulo, sabiamente, ele escreve, existe uma tristeza que é segundo Deus. E essa tristeza não é para o mal, essa tristeza é para o bem, porque essa tristeza produz um arrependimento. Ela produz um quebrantamento. Sabe por quê, amados? Porque inúmeras vezes nós perdemos o senso de direção, nós perdemos, amados, a essência de Deus em nós. Nós perdemos. Então o que Deus precisa fazer? Permitir que circunstâncias aconteçam conosco. Para gerar o quê? Para gerar quebrantamento. Quebrantamento, amados, nós, os seres humanos, nós somos teimosos. É verdade ou não é? Nós somos teimosos, amados. E quanto mais velho nós vamos ficando, mais teimoso a gente fica. É verdade ou não é? É verdade, amados. Eu sei porque eu estou ficando velho e eu sei como é que é. A gente vai ficando mais teimoso. Tem um momento da nossa vida assim que a gente se quebranta rápido. Se fala assim, não, vamos agilizar esse processo. Mas tem momentos da vida da gente, a gente vai ficando teimoso. E sabe o que acontece com a teimosia? Ela cega você. Ela cega você. Por quê? Porque Deus está falando e você está ouvindo, mas a teimosia vai fazendo com que a voz de Deus fique baixa. Vai ficando cada vez mais baixinha, mais baixinha, mais baixinha. Porque a teimosia te afasta diante de Deus. Amados, Deus resiste o soberbo. Amém? É o que diz a palavra de Deus. Deus resiste todo soberbo. Todo teimoso, todo aquele que teima, amados, fazer o que é contrário, Deus começa a resistir à pessoa. E o que acontece quando Deus começa a resistir? Deus faz o seguinte, eu vou permitir que circunstâncias, então, te alcancem, para que você volte para mim. Mas Deus sabe como fazer com que a gente volte. Não é Deus que cria, Deus permite circunstâncias. Amém? Então a circunstância vem, muitas vezes, amados, inúmeras circunstâncias, e elas nos quebrantam. Ela nos quebranta, amados. Aquilo que estava duro dentro de você, de repente é quebrado por uma circunstância. Aí o que acontece? Você começa a ponderar. Todo aquele ímpeto teu, toda aquela coisa impetuosa sua, você começa, peraí, Deus está falando comigo. Deus está falando. Mas porque Deus não fala apenas da maneira natural, como nós
aprendemos no mundo. Deus fala dentro de nós, amados. Deus fala dentro do nosso ser. E Deus está falando com você. E Deus está falando com você. E muitas vezes você sabe que é Deus falando e você teima com Deus. É verdade, não é? A gente teima, amados. Sabe por quê? Porque a gente vai pensando assim, vai que Deus permite. Vai que Deus muda de opinião. Amados, nós somos humanos, nós pensamos assim, vai que Deus muda de opinião. Mas quando você já sabe a opinião de Deus, amados, não adianta, não adianta. Como quando Jesus apareceu para Paulo e disse, não adianta você recalcitrar contra os aguilhões, não adianta, não adianta. Então Deus teve que derrubar Paulo do cavalo para trazer Paulo para ele, porque Paulo virou um perseguidor da igreja. Então Deus vai lá, permite circunstâncias para que ele viesse para o lado de cá. E ele se tornou depois quem, amados? Um dos maiores propagadores do Evangelho, ao ponto de esparramar, amados, numa região assim tremenda, o Evangelho do nosso Senhor. Aleluias! Mas muitas vezes, amados, quando a gente fala essa expressão cair do cavalo, amados, é verdadeiramente o que aconteceu com Paulo. A gente tem que cair do cavalo, amados. Sofrer o dano e experimentar da parte de Deus. Senhor, o Senhor tinha razão. Senhor, o Senhor tinha razão, eu estava errado. Amados, eu já experimentei isso muitas vezes. Amados, quando eu falo isso aqui na frente, amados, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de mim. Eu já experimentei isso muitas vezes, muitas vezes. Amados, você acha que Deus, Ele desejou que eu tivesse essa pedra no rim que eu tive há um tempo atrás? Eu sofri muito com essa pedra. Amados, foi muito terrível. Você acha que esse era o plano A de Deus? Não, amados. Esse era o plano B. Às vezes Deus permite circunstâncias, amados, porque a gente está teimoso. Porque a gente não consegue ouvir Deus da maneira como Ele gostaria que a gente ouvisse. Aí quando eu estava bem quebrantadinho lá no hospital, bem quebrantadinho, aí eu comecei a ouvir Deus, amados. Ouvir Deus em muitas áreas da minha vida que eu não conseguia ouvir antes. Pastor, mas existe outra maneira de ouvir? Claro que tem. Deus preparou um secreto para nós estarmos com Ele. Deus preparou uma vida de jejum, de oração, uma vida de consagração para você ouvir a Ele. Mas acontece que ninguém gosta de práticas espirituais. Mas eu aprendi algo no meu coração. Eu sempre dava essa desculpa, mas eu fico muito triste quando eu jejuo. Aí eu pensava que isso era uma coisa ruim. Só que Jesus aqui deu, amados, exatamente a palavra que eu precisava ouvir. Podem a casa estar tristes, os convidados enquanto o noivo está presente, só que tem uma coisa, quando o noivo for tirado, eles vão ficar tristes sim, e ninguém vai morrer por causa disso, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo não é uma tristeza do mundo, é uma tristeza segundo Deus, e a tristeza segundo Deus, ela vem amparada, amados, com o amor de Deus sobre nós. Aleluias! Jesus diz lá em João, a mulher, quando está para dar à luz, ela sente o quê? Tristeza. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, mas quando vem ao mundo o varão, ela se esquece da tristeza. Aleluias! É assim, amados, tudo que Deus está gerando em nós, entende, amados? Tudo que Deus está gerando em nós, muitas vezes vai doer para vir à luz. Vai doer para vir à luz. E por isso que muitos não querem. Amados, muitos não querem ser coparticipantes de Deus nas coisas que Deus quer gerar. Amados, a igreja está cheia de pessoas que só querem ficar de boas. Não, só querem ficar na minha, não querem me envolver, não querem dar minha cara a tapa. Amados, porque andar com Jesus é receber a mesma coisa que Jesus recebeu. Jesus foi perseguido? Sim. O que ele falou então para os discípulos? Se perseguiram o mestre, vão perseguir vocês também. Entende? Então, amados, eu estou aqui nessa noite para desmistificar algumas coisas. Jesus está esperando que você diga para Ele, eis-me aqui, eu quero ser coparticipante, usa-me a mim, Senhor, usa-me. Eu quero ser um ventre espiritual para aquilo que o Senhor quer gerar na minha geração. Eu sei que muitas vezes isso virá com tristeza e virá com dor, mas só que tem uma coisa, quando vem a luz, que dor? Aleluias! Eu tenho 3 filhos, amados. Tá certo que eu não tive nenhuma dor para gerar os 3.
Minha esposa poderia falar melhor do que eu aqui. Temos aqui uma mamãe, né, daqui uns dias, está aí. É exatamente isso, amados. Tem uma dor naquele momento. Embora agora no tempo moderno já tem sem dor, não é verdade, não é? Mas naquela época não, amados. Não tinha anestesia naquela época, não tinha anestesista. Sei lá como é que eles faziam. Quando eu estava no hospital, sentindo aquelas dores, amados, eu pensei, meu Deus, que bom que eu estou vivendo nessa época. Porque provavelmente, amados, eu poderia ter morrido por causa de uma pedrinha insignificante. O meu rim, quando eles fizeram lá aquela ultrassom, ele estava o dobro do tamanho, gente. Ele estava inchado. Então, assim, uma coisa simples pode causar grandes danos. Eu já preguei sobre isso, não vou entrar nessa palavra de novo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda que venha com tristeza, entenda uma coisa, amados. A tristeza, segundo Deus, amados, ela tem um fruto bom. Ela produz um arrependimento, ela produz um quebrantamento. Eu vou dizer uma coisa para você, amados. A melhor coisa do mundo é um cristão quebrantado. O melhor momento do mundo é o momento que você está quebrantado. Amados, o momento que você está quebrantado, amados, você ama todo mundo. Você vê Deus em tudo, você concorda com tudo, você aceita tudo. Então você, amados, verdadeiramente é o que? Um instrumento nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque você está quebrantado. Você está quebrantado. Quebrantado. Paulo passou por isso. Nós também vamos passar. Nós também vamos passar. Davi passou por isso. Nós também vamos passar. José passou por isso. Todos passaram por isso. Nós também vamos passar. Por quê? Porque vamos produzir bons frutos. Deixa eu falar uma coisa para você, amados. Eu sei que falar de jejum não é nem um culto gostoso. Mas eu sou bem honesto, amados. Se tem lá na internet um culto sobre o jejum, amados, eu nem vou ouvir, amados. Eu vou ser bem honesto para vocês. Porque não adianta eu ouvir, eu tenho que praticar. É verdade ou não é? Deixa eu ouvir se o cara vai falar um negócio lá que ele diga que não precisa de jejum. É verdade ou não é? É só eu que sou honesto aqui, né, amados? Mas eu vou dizer uma coisa para você, amados. Por que eu não vou ouvir? Porque eu já sei, amados. Aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer, amados, não preciso que ninguém pregue mais. Mas às vezes a gente não tem um entendimento daquilo que Deus quer fazer. Jesus, embora o noivo tenha sido tirado, amados, Ele está habitando agora em nós pelo seu Espírito. Deixa eu dar um exemplo bem simples para você. É como essa sala aqui. Você sabe que tem tomadas aqui em algum lugar. Tem tomadas aqui. E eu preciso carregar o meu celular. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Eu não consigo encontrar. Gente, eu revirei essa sala, eu não encontrei tomada. De repente vem alguém e fala assim, não, mas tem tomada aqui. Amados, Jesus, Ele está conosco. Ele está aqui. O problema é que muitas vezes nós não o percebemos. Nós não o percebemos. Então muitas vezes nós estamos em circunstâncias da nossa vida, e não é que Deus não está. Nós não o percebemos. Mas Ele está ali. Então as práticas espirituais vão fazer com que a gente tenha uma sensibilidade necessária para enxergá-lo naquela circunstância. Então a prática espiritual, amados, ela vai pegar e vai começar a pegar a tua carne e vai falar, carninha, vamos para a cruz. Fica lá bem quietinha, carne. Lembra dos 2 ladrões na cruz? Eu amo, amados, eu amo essa passagem, porque ela fala aqui de 2 igrejas. Por que os 2 ladrões simbolizam aqui 2 igrejas? Porque os 2 estavam na cruz. Amém? Amados, cruz é o lugar que nós precisamos estar. Paulo disse, estou crucificado, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora eu tenho na carne, eu tenho pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Amém? Então, amados, por que esses 2 ladrões simbolizam a igreja? Porque, amados, um simboliza a carne e outro o espírito. Por que, pastor, um simboliza aqui, nós usamos como exemplo a carne e outro o espírito? Porque aquele que exemplifica a carne é o ladrão que estava nervoso, amados. Ele não queria estar ali, ele não queria estar ali. Ele falava para o mestre assim, por que o Senhor não tira você da cruz e não tira nós também? Se você é verdadeiramente o rei dos judeus, então nos tira da cruz, nos tira daqui. Por quê? Porque carne não gosta de cruz.
Carne não gosta, amados. Quem que vai gostar de um cravo, um pregão gigantesco, enferrujado, atravessado na tua carne? Isso é horrível. Não diria nem desagradável, isso é horrível. Então, amados, o que acontece com a nossa carne? A nossa carne não quer cruz, a nossa carne não quer jejum, a nossa carne não quer oração, a nossa carne quer distração, quer prazer. É isso que a nossa carne quer. É simples de entender isso. Mas havia um outro ladrão naquela cruz. E aquele ladrão, amados, ele fala do nosso espírito, porque Jesus disse: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne não está pronta. Então vocês precisam compreender aonde vocês vão se mover. Aonde que vocês vão se mover? Ou você se move no espírito, a carne de você vai estar sempre incomodando. O outro ladrão não disse para Jesus: tira a gente daqui, por favor, o Senhor não é Deus. Pelo contrário, o outro ladrão, ele olha para aquele malfeitor, ele diz assim: você não tem temor? Estando debaixo de igual sentença, nós estamos aqui porque nós realmente praticamos o mal, mas esse não, esse é justo. Aí ele olha para Jesus e diz assim para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, no teu reino. Deixa eu falar uma coisa para você, havia uma epígrafe sobre Jesus, o rei dos judeus. Amados, ninguém discerniu naquele lugar que Jesus era rei, ninguém, nem mesmo os discípulos. O único que discerniu que Jesus era rei, que Jesus era uma majestade, era o ladrão da cruz. Só aquele homem. Amados, nem os discípulos estavam entendendo o que estava acontecendo. Nem a sua mãe estava entendendo. Aquele ladrão não estava entendendo. Todo mundo só tinha uma indagação: por que você não desce, se você é o rei? Mas amados, aquele outro ladrão, amados, ele entendeu, sabe por quê? Porque eles estavam num nível muito maior. O nosso espírito entende, amados, mas a nossa carne não. O nosso espírito entende, então está acontecendo um negócio terrível ao nosso redor. As pessoas até olham para nós com dó de nós, e você tem paz no teu coração. E as pessoas não entendem. Por que elas não entendem? Porque eu recebi de Deus a informação no meu espírito, não na minha carne. Aqui na minha carne está tudo do mesmo jeito, está tudo do mesmo jeito. A enfermidade está ali, a circunstância está ali, mas eu recebi dentro de mim uma informação que é muito maior. Eu recebi no meu espírito, Paulo escreve, se não me engano, em Romanos 12, ele diz assim: o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Aleluias! O Espírito de Deus testifica no meu espírito. Amados, nós somos uma geração, amados, com problema na paternidade. Um problema. É o que se mais vê hoje. Problemas na paternidade. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho uma boa notícia. A informação da paternidade de Deus não vem na tua carne. Então assim, gente, ninguém vai sentir. Ninguém vai sentir. Você só sente quando você sente primeiro no teu espírito. Quando você sentir no teu espírito, daí lá a tua carne vai receber. Uma vez eu preguei sobre a visão das 3 taças. Vocês lembram dessa mensagem? Das 3 taças? O Espírito derrama no meu espírito. O Espírito Santo derrama no meu espírito. É no meu espírito que vem a informação. Aquele ladrão na cruz, amados, estava recebendo um download ali, amados, no seu espírito. Era o único que entendeu. Então quando ele olha para Jesus, ele não pede para descer da cruz, ele pede para estar no reino. Aleluias! Obrigado pelos meio amém e 2 glória, meio... Entendem? Ele recebeu uma informação. Assim, eu imagino assim, amados, ele entendeu quem estava do lado dele, amados. Ele entendeu. Ele falou assim: cara, eu entendi quem está aqui comigo. Se dane essa cruz. Não importa. O mestre está aqui comigo, o rei da glória, o Senhor dos senhores. Então ele diz aqui para Jesus: lembra de mim, Senhor. O Senhor consegue se lembrar de mim? Quando o Senhor entrar no teu reino, Jesus disse o que para ele? Ainda hoje, cara, você vai estar comigo no meu reino. Amados, essa é a informação mais power que alguém pode receber. Você vai estar hoje no reino com Jesus.
As pessoas olham para a morte e têm medo da morte, mas se alguém falar para você, cara, você vai estar no reino de Deus hoje, é diferente, amados. Mas a gente nunca vai morrer, a bem da verdade. Sabiam disso? Sabia que a gente nunca vai morrer? As pessoas falam assim, morte, amados, na verdade a morte, amados, a Bíblia diz, onde está a morte, o teu aguilhão? Quando nós formos, amados, para a eternidade, nós estaremos vivos ainda. Porque a gente pode pensar assim, né, puxa vida, né, ir para o inferno, amados, não é uma coisa boa. Era melhor que houvesse uma morte. Então eu vou dizer uma coisa para você, amados. Quando você ver alguém num caixão, amados, esqueça, não é a pessoa que está ali mais, esqueça disso, entendeu? Não tem coitadinho, coitadinha, entendeu? Não tem, amados, é só uma carcaça, é só, como diz o Benihim numa mensagem, é a luva. Quando você entra, você sai de andar debaixo do inverno, de você entra na tua casa, sabe o que você faz? Você tira as luvas, você tira o cachecol, é isso. Então é uma luva que está ali, é um cachecol, mas a pessoa não está ali. Nós somos muito maiores, amados, do que isso que nós estamos vendo aqui. Então, amados, aquele homem, amados, ele entendeu isso, ele falou assim, cara, eu estou crucificado, eu não sei, eu tenho talvez horas de vida, mas não me importa. Eu entendi quem está comigo. Quem está comigo? E ele dirigiu a palavra certa para Jesus. Lembra de mim, ó Rei dos Reis. Eu entendi, você é o Rei mesmo. E você tem um reino. Eu quero estar com você nesse reino. Essa informação, amados, ela vai se potencializar no teu espírito. Então eu vou dizer uma coisa para você. Saia daqui, amados, com firme propósito de começar a ter momentos de jejum, de ter momentos de práticas espirituais na tua vida, para você quebrar o domínio da tua carne, amados. A carne traz muita sensibilidade, mas aquele que está no Espírito, amados, ele discerne. A Bíblia diz assim, amados, que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Sabe por quê? Porque ele discerne, amados. As coisas espirituais são loucura, amados, para aqueles que não são espirituais. Então entenda isso, amados, nós precisamos como igreja aprender a nos mover. Amados, o maior sonho do meu coração é ver um dia essa igreja cheia de pessoas, amados, que foram alcançadas por esse ministério. Esse é o propósito do meu coração, amados. Esse é o propósito do meu coração. Pessoas que foram alcançadas, pessoas que agora estão entrando, amados, num nível espiritual. Então, amados, se nós não entrarmos nesse nível espiritual, nós vamos passar por resto da nossa vida, sempre com problema aqui, problema ali, problema aqui, problema ali. Pastora, por favor, preciso falar de um sonho que eu tive. Não, amados, é tempo de nós amadurecermos. Eu quero terminar, amados, com um texto. Abra comigo lá em Hebreus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hebreus 5, nós vamos ler o verso 14. Hebreus 5, verso 14, diz assim, o escritor de Hebreus escreve: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluias. Amados, deixa eu ler de novo, porque esse texto aqui, ele é rico. Mas o alimento sólido é para os adultos. Paulo estava dirigindo, eu acredito que era Paulo que escreveu Hebreus, enfim. Ele dirigiu a carta aos Hebreus e ele disse assim, olha, eu queria te dar um alimento mais rico, mais, sabe, com mais sustância. Mas eu não pude. Quis falar a espirituais, mas vocês não entendem. Vocês não entendem, então eu tive que dar leitinho. Daí ele disse o seguinte, ó, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga comigo, prática. Diga de novo, prática. Diga com fé agora, prática. Aleluia. Que pela prática tem as suas faculdades exercitadas. Amados, nós precisamos exercitar a nossa faculdade espiritual.
Eu sei que nós somos uma geração de academia, amados. E as pessoas estão preocupadas muito com a balança daqui. Se preocupe mais com a balança de lá. Foste pesado na balança. Lembra a mensagem lá? Tekel, Tekel, Parsim lá na parede do rei. E ninguém na Babilônia conseguia discernir o que estava escrito. Aí chamam Daniel. Daniel fala, o quê? Foste pesado na balança. Foste pesado na balança. Tem muito peso aqui. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se preocupe mais, amados, em exercitar as tuas faculdades espirituais. É importante também exercitar o nosso corpo? É. Com certeza, amados. É importante beber muita água, amém? Bebe muita água, em nome de Jesus. Até vou beber mais um golinho aqui, para dar testemunho. Mas nós precisamos também exercitar as outras faculdades. Não adianta estar bonitão aqui fora, saradão, tanquinho, né? Aquela coisa toda que falam, né? Tá toda assim e o teu espírito minguado. Sabe? Fraco no espírito. Derrotado no espírito. O que adianta, amados? Está se enganando a si mesmo. Estamos nos enganando a nós mesmos. Alinhe as duas coisas. Cuide do teu corpo, mas cuide também do teu espírito. Então ele diz assim, faculdades exercitadas para discernir, isso aqui é muito importante, não somente o bem, mas também o mal. Sabe por que ele escreve isso? Porque nós precisamos discernir não somente o bem, porque, amados, a criança, ela só discerne o bem. É verdade ou não é? A criança, mas ela não consegue discernir o mal, e por isso que as crianças são o alvo, são o foco do diabo. A criança, ela não consegue discernir quando um adulto está com má intenção no coração. Infelizmente nós temos muitas irmãs, assistentes sociais na igreja lá de Ponta Grossa, nós temos o nosso projeto com as crianças lá. Amados, esses tempos eu estava conversando com uma delas e ela contou coisas para mim, mas que eu comecei a chorar. Abuso de pai para filha. Abusos horríveis, amados. Porque a criança, mas ela é pura. Ela não discerne o mal. Ela só discerne o bem. Para ela, tudo é bom. Tudo, não existe nada de errado. Entende? E nós não podemos ser assim. A Bíblia diz que nós precisamos discernir o bem, aleluias. Mas nós também precisamos discernir o mal. E aqui, amados, onde a igreja tem caído. Nós não podemos mais ser uma igreja imatura. Nós não podemos mais ser uma igreja imatura. Pastor, mas Jesus disse que nós temos que ser como crianças. Sim, amados, mas não nesse aspecto. Temos que ser como crianças na nossa pureza. A Bíblia também diz, nós precisamos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, amados, cuidado para usar somente um texto e sair do contexto do que Deus tem para a nossa vida. Cuidado. Nós precisamos aprender a discernir o bem, aleluias. Mas nós também precisamos aprender a discernir o mal. Deus nos deu essa faculdade dentro de nós, amados. Às vezes nós estamos caindo em coisas, e nós não estamos discernindo. Sabe por quê? Nossos sentidos estão embotados, como um machado cego. Um machado cego. A gente não afia o machado, então a gente tem que pôr mais força. Põe mais força, põe mais força. Agora, quando você afia o machado, isso fala de práticas espirituais, aí você tem mais resultado, amados, você discerne. Porque eu vou dizer uma coisa para você, amados. Ter discernimento espiritual é uma das coisas fundamentais para a gente andar em Cristo. Sabia disso? É uma das coisas fundamentais, amados. Amados, às vezes as pessoas falam tanto mal da gente, que até a gente começa a pensar, será que eu não sou do cão mesmo? Será que eu não sou mesmo? Aí você tem que ter aquele momento com Deus e o Senhor vir sobre você e falar assim, não está faltando discernimento em você, está faltando discernimento do lado de lá, de discernir o bem. Amados, o povo estava diante da terra prometida, e sabe o que a Bíblia diz que eles faziam? Eles difamavam a própria terra que Deus estava dando para eles. Eles falavam mal daquilo que Deus estava dando para eles. Então, amados, isto está dentro de nós, e nós precisamos cuidar, para que a gente não caia nos mesmos erros.
As difamações daquele povo fizeram com que eles não entrassem. Eles falaram mal do maná, eles falaram mal de tudo. E aquilo encheu o coração de Deus de tristeza, porque Deus estava dando tudo com muito amor e carinho. Então, irmãos, em nome de Jesus, você precisa começar a discernir não somente o bem, porque o bem, uma criança discerne. Nós precisamos aprender a entender, amados, as coisas más que estão acontecendo e nos movermos como homens e mulheres maduros em Deus. Aleluias! Glória a Deus! Vamos ficar em pé nessa noite? Vamos orar ao Senhor? Glória a Jesus! Glória a Jesus!